mais à frente. O texto aprovado basicamente endurece as penas para crimes cometidos por integrantes de facção criminosa, proíbe para eles anistia, a graça, indulto, fiança e liberdade condicional, o que é muito bom, né? Ontem mesmo os deputados analisaram os destaques do texto e agora o projeto segue para o Senado. Tem lá o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que vai ser o relator do projeto, e o Lula já está falando em apelar para o STF para impedir, né, que esse projeto passe, que seja, né, entregue ao Lula para que ele sancione, né. Os senadores aliados do governo, eles querem derrubar pelo menos aquela história de que o que for apreendido, né, dos faccionados, como eles usam, né, dos integrantes das facções, vá para a Polícia Federal, né. O texto diz que deve ir para os fundos estaduais, né, e o governo está reclamando muito disso. E está dizendo, infelizmente, mais uma vez, que passando no Senado e não agradando ao governo, né, que a gente sabe muito bem que não tem o interesse de combater crime coisíssima nenhuma, o Lula e a turma dele já estão falando, Alan, de correr de novo para os braços do STF, que virou poder político, infelizmente. Então, não é poder político, né? Isso que é uma das coisas que o Olavo falou uma vez, eu fiquei impressionado com ele, porque o poder político é quando você cria um partido, filia pessoas, lança candidatos. É um poder criminoso, porque é anticonstitucional. Não, o que eu digo é o seguinte, ele está sendo chamado para discussão política, ele virou um ator político porque gente como Lula, Lindbergh, tem um nome pra Stoll... Na Constituição tem um nome para isso. Não, isso crime. Crime de responsabilidade. Pode ser passível de punição com impeachment do ministro do STF. Exato. Esse é o grande ponto hoje, que os políticos não entenderam, né? Ou quando entendem, o pessoal fica bem bolado comigo hoje na live, tá? O pessoal não vai gostar muito de mim, não. Porque é o seguinte, eu vou juntar duas coisas aqui. Quando é que o Nicolas foi para El Salvador? Foi semana passada? Por que ele postou no mesmo dia que o Eduardo foi? Ele não postou na semana passada? Eu acho que, eu não tenho certeza. Pelo que eu li, ele foi na semana passada. Você entende? Eu sei que ele foi semana passada. Mas por que quando o Eduardo foi, ele postou? Ele tá querendo mostrar o que pra quem? O Eduardo foi com uma comissão. O Nicolas foi com quem? Eduardo foi com o Flávio e com o Bilinski. Eu sei que ele foi uma comissão. São dois presidentes de comissão. O Flávio no Senado. Foi um trabalho do Legislativo. E o Paulo Bilinski. O Nicolas foi Câmara. Com quem? Não sei. Com ele sozinho. Legal, parabéns. O que eu tô alertando aqui o tempo todo? Ou vocês ficam unidos ou vocês vão se ferrar. O Nicolas... você tá criando problemas, porque o Nicolas é um bom menino. Eu não tô dizendo que ele não é um bom menino. O Nicolas seria o relator do PL antifacção, né? Ele que cedeu pro Derrite porque achou que o Derrite era mais bem preparado. Ótimo ter feito isso. Mas vamos lá. O meu ponto eu quero juntar duas coisas aqui. A direita desunida, desorganizada, desestruturada, porque não quer ter hierarquia. E isso eu falo pra vocês aqui. Eu perguntaria ao Eduardo e perguntaria ao Nicolas se o Nicolas se submeteria de alguma maneira, alguma estratégia ao Eduardo, e perguntaria ao Eduardo se o Nicolas se submeteria a alguma coisa, porque não tem hierarquia nessa história. O mutirão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, reverteu por todo o país mais de 3.600 condenações de pessoas que foram flagradas, portando menos de 40 gramas de maconha para consumo pessoal. Reinaldo Turolo, a apuração dele, vai contar tudo pra gente. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Sadi. Boa tarde aos colegas do estúdio, a todos que nos acompanham. Sadi, pela primeira vez o mutirão que é feito no Brasil desde 2008 incluiu esses temas de processos que envolvem o porte de maconha. Qual que foi o objetivo? Dar cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, em junho de 2024, descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. Vamos lembrar o que aquela decisão do Supremo falou na época, né? Ela fixou que quando uma pessoa é pega com até 40 gramas de maconha ou 6 pés de maconha fêmea, 6 plantas fêmeas de maconha, deve-se presumir que ela é usuária e não traficante, a menos que junto com ela sejam encontrados outros indícios de tráfico. Por exemplo, uma balança de precisão, embalagens para embalar a droga, dinheiro trocado e caderninho de contabilidade, por exemplo. Então esse mutirão analisou esses casos para ver se havia pessoas condenadas irregularmente. Que o sangue dos inocentes está na mão do senhor Alexandre de Moraes. A senhora Maria do Carmo foi uma das pessoas que tiveram a vida esbagaçada por essas condenações arbitrárias do senhor Alexandre de Moraes. A senhora Maria do Carmo,
Ela tem um pouco mais de 60 anos de idade, é uma senhora cristã. Conversando com ela e perguntei, né, senhora Maria do Carmo, o que aconteceu com a senhora? E ela me disse, Escobar, eu estava na manifestação com a Bíblia aberta. Eu apenas participei com a Bíblia aberta, fazendo a minha oração. Ela tomou por fazer essa manifestação 14 anos. E assim como o Alexandre de Moraes, ele estragou a vida de centenas de milhares de pessoas, ela foi mais uma. E ela foi presa. Só que quando ela voltou, senhores, ela voltou com problemas mentais. Porque o juízo dela era normal. Houve essa condenação, ela ficou presa em casa, voltou para a prisão novamente. Hoje ela está internada em um hospital para pessoas que têm problemas psiquiátricos. Mas quando a gente chegar lá naquele dia, todos nós formos prestar contas diante do trono do homem de branco, com toda certeza que o sangue dos inocentes está na mão do senhor Alexandre de Moraes.